Olá, seja bem-vindo a mais um conteúdo do grupo Produz e Prospere. Meu nome é Luiz Carlos Júnior, sou coach estratégico e hoje a gente vai falar de planejamento do dia. Isso mesmo. Uma das melhores técnicas para a gente concluir as atividades mais difíceis é dividi-las em atividades específicas e começar pela primeira. Isso a gente já viu aqui no nosso grupo. Agora, a sua capacidade de pensar, de planejar e tomar decisões é seu instrumento mais valioso. E isso vai fazer afastar sua procrastinação e aumentar sua produtividade. Quanto mais você estabelece metas, elabora planos e dá andamento a eles, você determina o curso da sua vida. Ou seja, o simples ato de você pensar, de você planejar, isso desbloqueia sua força mental, aciona a sua criatividade e aumenta as suas energias mentais e físicas. Então, o Alec Mackenzie diz que agir sem refletir é uma das maiores fontes de problema. Ou seja, sua capacidade de planejar bem, a ação que você faz isso é a medida da sua competência. Quanto melhor seu plano, mais fácil será superar a procrastinação. Ou seja, quando você coloca a mão na massa, você começa a resolver problemas mais difíceis e consegue seguir em frente. Só que é importante você entender o quanto de energia você está desempenhando para fazer isso. E um dos seus principais objetivos deve ser obter o maior retorno possível do seu investimento de energia mental, de energia emocional e energia física. Só que a boa notícia é que cada minuto gasto com planejamento, você economiza pelo menos 10 minutos de execução. Ou seja, cada minuto gasto em planejamento, você economiza 10 minutos de execução. Então, na prática, é como se a cada 10 a 12 minutos para planejar o dia, um pequeno investimento de tempo desse, você poupa até 2 horas do que seriam perdidas com esforço inútil por não saber o que fazer. Será que faz sentido para você investir de 10 a 12 minutos para planejar o teu dia e evitar que você tenha 2 horas de esforço inútil? Então, considerando o impacto positivo que o planejamento ele pode exercer na produtividade e no desempenho, você começa a saber que poucas pessoas organizam o dia a dia com antecedência. Então, o que ocorre é que, sabendo disso, sabendo que se trata de uma atividade muito simples, basta você parar o que você está fazendo por alguns minutos, pensar no que precisa realizar naquele dia e organizar as tarefas mentalmente, e então passar a sua programação para o papel. Ou seja, não importa se você usa agenda física, usa algum planner, algum aplicativo ou calendário online. O princípio é o mesmo para tudo. Você precisa registrar as suas informações. Agora, é importante que você não desvie o foco da sua lista, né? Quando você, quando surgir um item novo, né, acrescente ele nessa lista antes de executar. Quando você faz isso com essa técnica, é possível aumentar sua produtividade em pelo menos 25%, ou seja, cerca de 2 horas a mais todos os dias. Então, o ideal é você preparar a lista na noite anterior ao seu dia de trabalho. Anote as suas tarefas que não conseguiu realizar no dia que passou e acrescente o que você precisa fazer no dia seguinte. Se você adotar essa postura, seu subconsciente ele vai trabalhar na sua lista a noite toda, enquanto você dorme. E como resultado, muitas vezes você acorda com muitas e ótimas ideias que poderão tornar o seu trabalho mais veloz e mais eficaz. Só o fato de você ter feito isso com antecedência. Então, elaborando quanto mais tempo você levar elaborando essa tua lista, mais eficiente ela será. E é importante também entender que cada meta requer uma lista. Ou seja,
primeiro crie uma lista principal com todas aquelas tarefas em que você em que conseguir pensar o que você desejar realizar. E é nessa hora que você inclui qualquer ideia, qualquer objetivo, tarefa ou responsabilidade que surgir à sua cabeça. Você não pode ordenar os itens depois. Na verdade, você pode ordenar os itens depois. E segundo, ao fim do mês, você prepara uma lista mensal, acrescentando o que sobrou do mês anterior para você planejar o máximo possível, ou seja, transferir aqueles itens que não foram concluídos. E terceiro, prepare aquilo que é a tua lista semanal, com o planejamento da semana inteira. E mais à frente a gente vai tratar especificamente de planejamento semanal. E ainda que você tenha espaço para as mudanças, você poderá detalhar ao longo desses dias. Então, como é que vai funcionar isso na prática? Você vai ter listas diferentes, vai criar uma lista principal com todas aquelas tarefas que você conseguir pensar, que tiver na tua cabeça. Depois você vai preparar uma outra lista, que é aquela lista mensal, acrescentando o que sobrou sempre de um mês anterior para o próximo. E terceiro, uma lista semanal com o planejamento de cada semana, né? Por fim, transfira esses itens da tua lista mensal e semanal para a tua lista diária, ou seja, com as atividades específicas que você planeja para o dia seguinte. Risca aqueles itens, né, que você vai concluindo. Isso vai te proporcionar uma visão geral daquilo que você está realizando e, consequentemente, vai gerar uma sensação de sucesso, de avanço, né? Quanto mais você vê a sua lista diminuir, mais motivação e mais energia vai te dar para você seguir em frente. E isso, inclusive, vai aumentar a tua autoestima e o teu amor próprio, porque você vai perceber que agora você está produzindo com mais consistência, né? Quando o progresso ele é visível, a gente fica mais motivado e acaba superando a procrastinação. Só que quando você tem qualquer tipo de projeto em mão, o seu primeiro passo deve ser preparar uma lista das etapas que precisará contemplar para a realização desse trabalho do começo ao fim. Quando você tem um projeto específico, você precisa organizar por ordem de prioridade. Então, abra esse teu projeto completo na sua frente, num papel, num aplicativo ou um programa de computador, de modo que você veja todas as etapas e tarefas. E aí comece de fato a realizar cada tarefa em sequência. Você vai se surpreender com a quantidade de coisas que você consegue fazer usando esse método simples, pessoal. Então, ao concluir as tarefas da lista, você vai se sentir mais eficiente, mais poderoso e vai ter a certeza que agora você está tendo controle e está assumindo o controle da sua vida. E ficará naturalmente mais motivado. Só que existe uma regrazinha básica, né, que é uma regra de eficiência pessoal, que é o princípio do 10-90. Segundo o qual os primeiros 10% do teu tempo eles devem ser gastos com planejamento e organização do trabalho antes de pôr a mão na massa. E isso vai te resultar numa economia de 90% para realizar esse seu projeto. Então, basta testar esse princípio uma vez que você vai comprovar a tua eficiência. E agora, depois disso tudo, vamos à prática? Vamos praticar? Agora, antes da gente terminar esse conteúdo, eu queria a sua participação. Eu queria saber o quanto você tem planejado o teu dia, o quanto você tem tornado mais produtivo com essas dicas que você está recebendo aqui e o que é que vai ser o teu próximo passo baseado nesse conteúdo. O que é que você vai fazer com esse conteúdo para que, de alguma maneira, ele possa te ajudar a ser mais produtivo e mais próximo na sua vida. Então, esse foi mais um conteúdo para o grupo Produz e Prospere e espero o teu comentário, espero a tua participação, porque esse grupo é nosso.
Esse grupo é de vocês. Um forte abraço e até o próximo conteúdo.